Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com Ronaldo Maia. Hoje a aula 104 do 7º ano. Circunferência vai ser o tema. Circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo. Aqui eu tenho uma circunferência, é uma união de todos esses pontinhos aqui, que estão à mesma distância desse ponto central, que eu vou chamar de centro da circunferência. Então a circunferência é um conjunto de pontos que estão no plano à mesma distância de um ponto que a gente vai chamar de um ponto fixo, que a gente vai chamar de centro da circunferência. Agora, senhores, eu quero que vocês prestem atenção para algumas definições importantes, viu? Gente, vamos lá? Primeira definição. O centro, então, é o que fica no centro da circunferência. É o ponto central. E raio? O raio, ele lembra o raio da bicicleta. O raio da bicicleta. Quando a gente olha uma roda de bicicleta, tem o eixo principal, tem um monte de raiozinhos, que inclusive a gente chama de raio mesmo, né? Raio ou aro, né? Raiozinho que sai do centro e vai até uma ponta. Isso é um raio, tá? Então o raio, ele é um segmento de reta que ele vai da circunferência do centro até uma das extremidades. Aqui o raio aqui, o R, ele vai do centro até uma extremidade. É um raio. Agora o diâmetro. O diâmetro é quando ele vai de uma extremidade a outra extremidade passando pelo centro. É como se fossem dois raios alinhados, né? Como se fossem dois raios alinhados. A medida do diâmetro, ela é 2 vezes a medida do raio. Um diâmetro corresponde a 2 raios, um do centro até aqui e outro do centro até lá. Então, o segmento de reta D, que é esse aqui vermelho, ele é o diâmetro da circunferência, porque ele vai de uma extremidade a outra, passando pelo centro. Então eu já tenho o centro, o raio e o diâmetro. Victor, e a corda? Na figura nós temos ainda um segmento de reta AB, o BC, que eles são conhecidos como cordas da circunferência. Eles vão de uma extremidade a outra, porém eles não passam pelo centro. Pelo centro, né? A corda que passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro. Aqui do A ao B está passando pelo centro? Então é corda. Do B ao C está passando pelo centro? Então é corda. Tá? Essa de A até C está passando pelo centro? Sim. Então a gente vai chamar essa corda de diâmetro, que correspondem a 2 raios, do centro até um ponto, do centro até o outro ponto. Beleza? Então temos o centro, o raio, a circunferência, o diâmetro, a corda. Olha aqui o diâmetro. O diâmetro corresponde a 2 vezes o raio. Se esse raio aqui vale 10 centímetros, quanto vale o diâmetro? 20 centímetros. Perfeito, Bernardo. 20 centímetros, é o dobro. Bom, agora tem um detalhe. Presta atenção. Se eu pegar uma corda, olha, gente, eu quero saber, pensa comigo, qual é a medida dessa circunferência aqui, Quanto é que mede em centímetros essa medida, essa volta toda aqui mede quanto em centímetros? Não, sabe como é que a gente pode fazer? A gente pega o barbante, e a gente coloca aqui em cima, bem alinhadinho em cima o barbante, tá vendo? Até completar uma volta. Aí a gente corta o barbante, tá bem alinhado, bem em cima, ok? Aí a gente vai, corta esse barbante, abre ele, transforma ele numa reta e mede quantos centímetros vai dar. Certo?
Essa é a medida da circunferência. Mas tem uma curiosidade. Se nós fizermos essa medida do barbante e dividirmos pelo diâmetro, sabe que número que vai aparecer? Mais ou menos 3,14. Ronaldo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu pegar, Isadora, uma corda, medir a circunferência dessa xícara, pegar a corda, abrir, medir com uma régua e pegar essa medida e dividir pelo diâmetro desse caneco, vai dar 3,14 mais ou menos? Vai. E se eu pegar uma caixa d'água gigante de 3.000 litros, aquelas redondas de plástico azul, se eu medir toda a circunferência dela, depois esticar essa corda, medir em metros e dividir essa medida pelo diâmetro desse caixa d'água, será que vai dar 3,14 também? Sim ou não? Sim. Sempre vai dar, independente do tamanho da circunferência. Se você pegar um círculo desse tamaninho, medir a circunferência, tá? E depois medir o diâmetro e dividir a medida da circunferência dividido pelo diâmetro, você vai encontrar 3,14. Se você pegar um círculo gigante, medir a circunferência com o barbante, abrir e depois medir com uma régua e dividir esse valor pela medida do diâmetro, também vai aproximadamente 3,14. Mas que 3,14 é esse? Esse número 3,14 ele é conhecido como π. Π. Esse resultado é um resultado muito importante em matemática. O número π, aqui faltou um O, o número π, representado pela letra grega, ó, esse πzinho aqui, ó. Ele é, então, a medida do comprimento da circunferência, que é o barbante ao redor, dividido pelo diâmetro, vai dar aproximadamente 3,14. Quem é que pode trazer um barbante na próxima aula? Traz um barbante pequeno, não precisa ser muito grande, tá bom? Não precisa, pode ser um metro de barbante, ou 2 metros, dá para fazer nossa experiência. Combinado? Combinado. Beleza, aí a gente vai demonstrar o valor de π. E quem é esse π? Π é um número tão famoso, que existe o Dia Mundial do π. Que dia é o Dia Mundial do π? Olha aqui, ó, 3,14, não é? Nos Estados Unidos, como é que se lê a data? Primeiro é o mês, depois é o dia. E aqui é 14 de março. Dia 14 de março é o Dia Internacional do π, onde se comemora no mundo inteiro esse número aqui, que inclusive na Idade Média já levou muita gente para a fogueira, porque era considerado um número místico, feitiçaria, tipo bruxaria, tá? Esse π tem muita história, inclusive muita coisa da matemática antigamente era meio escondido, né? Por causa da igreja, que era muito forte, controlava e proibia determinadas ciências, né? Então, 14 do 3 é um número importante, é o π, 3,14. É um número irracional, tá? O π o que é um número irracional? É uma dízima que não tem fim. Ela não se repete, é um número decimal infinito. Beleza, senhores? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Um abraço. Fui!